Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar. Meu ombro é todo teu se precisar chorar. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Foguete aí chegando, chamado Tarvacidade, começando ao vivo às 11h01. Começamos às 11, mas tivemos música boa de Mauro e Matheus, que vão fazer a trilha sonora do nosso programa do Sextou. E o tema, gente, é muito legal. Amores fora da faixa etária. Quando a diferença de idade vira tabu, preconceito ou não, né? O contrário, pura atração. Na verdade, temos visto casais cada vez mais com frequência que nem se importam com quantos anos o outro tem, tanto homens quanto mulheres. E no Tarobacidade desta sexta, vamos falar sobre essas relações com 10, 20, até 30 anos de diferença. E não é só para homem, não. Homens muito mais velhos, as mulheres também com muito mais idade do que os homens. O que pensam os envolvidos e a sociedade? Como é que vê isso? Nossos convidados muito especiais vão refletir, fazer um bate-papo bem gostoso sobre esse assunto e claro que eu quero a sua opinião. Manda lá no nosso Instagram, @TarobaCidadeLondrina. Às vezes você tem uma boa história para contar, claro que você vai dar uma resumidinha para a gente ler aqui, os nossos convidados também comentam. Você pode mandar também pelo WhatsApp 3315-1313, que a gente até às 11h50 da manhã vai fazer um bate-papo muito gostoso e claro, como você já percebeu, com essa música muito boa dessa dupla londrinense que está lançando já o segundo CD. Lá no último bloco eu vou fazer um bate-papo com eles. E eles representando o Brasil aí, né? Londrina representando o Brasil com música muito boa. Então é isso, gente. Fica com a gente. Tá friozinho, tá quentinho aqui. E a gente promete um programa bem legal pra você. Então dá aquela sentadinha estratégica no sofá e fica junto com a gente até às 11h50 da manhã num programa do Sextou, que está só começando. E para fazer esse bate-papo, estão aqui comigo os 3 convidados bem bacanas. Thelma Elorza, jornalista, bem-humoradíssima. Bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo. É verdade, a Thelma já esteve com a gente lá no outro cenário, né? Exatamente, o ano passado. ano passado. E pela primeira vez aqui com a gente, a advogada Angelita Vilela Salvador. Obrigada pela presença, Angelita. Imagina, bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui. E para fazer um bate-papo técnico, brincadeira, o nosso sexólogo, Ricardo Desidério. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. A gente fica super feliz sempre que você vem aqui também. Meninos da dupla, bom dia, obrigada pela presença de vocês também, viu? Bom dia, a gente que agradece, pô, é um prazer Demais, estar aqui. Que legal. Vou começar, então, fazendo uma pergunta comum aos 3. Vou começar pelo Desidério, que é o nosso júri técnico. Desidério, amor fora da faixa etária. O que você tem visto ultimamente? Está havendo quebra de tabu também nesse sentido ou a sociedade ainda tem preconceito? Olha, eu penso que realmente, assim, houve uma mudança, que eu acho que a gente já está avançando no sentido de pensar que para o amor não existe idade, né? Eu acho que isso é um fato, mas ainda é claro que nós vivemos numa sociedade totalmente, talvez preconceituosa, principalmente machista, se a relação da diferença está entre a mulher, né? Então isso é muito característico ainda, mas eu acho que a gente já tem avançado muito, que eu acho que a gente tem se permitido a essas novas formas de amor, de amar, né? Então isso eu acho que tem começado a mudar, né? Então eu
acho que é importante a gente refletir sobre isso. Mas é claro, sem esquecer que ainda existem sim preconceitos, tabus, né, em relação a essa questão. Tem aquela música do Lulu Santos, De Toda Forma de Amor Vale a Pena. Acho que, né, também se encaixa muito nisso. Thelma, o que você acha? Eu concordo com o Desidério, principalmente porque eu já senti isso na pele, né? Eu me relaciono geralmente com homens mais novos e já ouvi falar assim, ela tá bancando. É por isso que ele tá com ela. Gente, quem me conhece sabe que eu sou pobre. Não banco ninguém, não. Ao contrário, se bobear. Ao contrário. Não, já aconteceu também. Já me bancaram. Mas muito legal você expor, né, isso, porque quando é a mulher mais velha, existe assim um preconceito, inclusive enorme, da parte de amigos do homem mais jovem, de falar, nossa, mas você tá com essa velha? Não, por incrível que pareça, preconceito dos amigos dos meus namorados, nunca tive. Pelo contrário. O que acontece? É preconceito de pessoas que não têm conhecimento, não são amizades verdadeiras, que não conhecem a pessoa e vêm julgando. Se você põe uma foto com um namorado nas redes sociais, sabe? É esse tipo de pessoa, aquele hater, né? Sim. Que vem criticando, que vem mostrando todo o preconceito, todo o machismo. Quem conhece, quem convive, eu nunca enfrentei preconceito. Que bom. Nunca. Graças a Deus. E você, Angelita? Você que é uma mulher bem jovem também, né? Mas como é que é pra você? Bem jovem, não mais. Mas, além de advogada, eu sou socióloga também. Ai, que legal, não sabia. E eu estava até pensando sobre isso ontem e trazendo algumas questões, principalmente históricas e culturais, né? Porque, historicamente, se a gente for falar, atualmente é onde a mulher tem mais liberdade para casar com quem ela quiser, para ser o que ela quiser. Então, acho que a gente tem rompido muitas barreiras nesse sentido, mas o amor, ele é socialmente construído. E esse amor romântico, se a gente for considerar a história da humanidade, ele é muito recente, né? Então, assim, ele nasceu ali na Idade Média, com o romantismo, porque precisava criar na mulher a intenção de amar alguém e não trair, porque você casava para juntar riquezas, e aí, imagina, o rei, ele não queria que o filho bastardo dele também tivesse direito às terras. Então, o homem podia trair, a mulher não. Então, criou-se o romantismo para você ser apaixonada e não trair e ter filhos só do seu marido. É muito, muito louco isso. Como a gente assimilou isso e, atualmente, é tão difícil a gente conseguir pensar no contrário, né? E entender que isso foi socialmente construído e justamente os homens se casavam com mulheres mais novas para poder ter muitos filhos. Então, acho que se a gente pegar aqui os nossos avós, bisavós ou até mesmo os pais, né? A minha avó casou com 13 anos, com 15 ela já tinha filho. E o seu avô? E o meu avô tinha 30. O meu pai é 19 anos mais velho que a minha mãe. Então, quando a gente pensa em todo esse tempo da história, é muito recente a mulher, se a gente for pegar, né, legalmente, a mulher poder se divorciar. Porque até muito pouco tempo atrás, você casava e tinha que ficar para sempre casado. A mulher era excomungada da igreja, você não podia mais frequentar a igreja quando você se divorciava. Então, olha, temos um contexto histórico aqui. Gostei, hein, Desidério? Sim, com certeza. E é exatamente o que ela disse, né? É uma questão, assim, que é construída, né? É uma construção e que talvez hoje a gente tenha essa questão histórica que é muito recente de se pensar, né, na mulher talvez mais jovem, porque ela tinha essa possibilidade de dar ao homem mais filhos, né? Por uma questão também
biológica, né? Mas ao mesmo tempo, né, hoje a gente vê que isso tem mudado e talvez as críticas que eu percebo assim que existem ainda é no sentido às vezes também de não ter respeito àquela posição do casal, da mulher ou do homem, de por exemplo assim, de não querer hoje ter um filho. Então eu acho que isso tem mudado. Então a partir do momento em que ela tem um relacionamento com uma pessoa mais jovem ou mais velha, não está mais nessa cobrança da sociedade, que a sociedade ainda cobra. Tem que casar, tem que ter filho, né? E isso vai se propagando. E aí hoje a gente tem uma nova mulher, né? Que se posiciona e ela fala assim, não, eu vou me relacionar com quem eu quero e eu posso ou não ter filho, né? Então hoje já não é mais uma questão assim de tipo, você tem, né? Como antigamente, então toda essa questão. Não, hoje é uma posição que ainda bem, né, que nós estamos vivendo essa fase, mas a gente tem ainda uns olhares preconceituosos, né, e que muitas vezes, mas que precisa de reflexão, né, eu acho que isso que é importante. Para né? isso que nós estamos aqui. Exatamente. Eu quero ler uma mensagem, gente, de uma telespectadora que chegou aqui. Vamos ler a da Ana. Eu comecei a namorar um rapaz 15 anos mais novo e no início todo mundo ao redor questionava, mas nunca conheci alguém tão maduro emocionalmente. A idade cronológica importa menos do que a conexão e o respeito mútuo. Falou tudo, né, Thelma? Falou principalmente porque os homens hoje, os homens maduros, são imaturos. Eles são, cronologicamente, deveriam ser mais, como se diz, mais centrado, mais equilibrado. E não, a maioria, pelo menos os que eu tentei me relacionar da minha idade, ou um pouco mais novos, assim, de 50 anos, gente, eles são totalmente imaturos emocionalmente. Eu não sei se é por, sei lá, vivência, não sei. Os jovens estão muito mais maduros do que os velhinhos. Eu ouvi um comentário esses dias também sobre isso, né? Principalmente mulheres que já estão num segundo ou terceiro relacionamento mais sólido e que já foram casadas, às vezes, com homens da geração, mas que estão se incomodando com algumas atitudes tóxicas de determinados homens que ainda têm aquela carga, até do machismo, e que os mais jovens não têm, né? Sim, sim. Essa nova geração que está vindo, elas estão vindo, na minha opinião, né? Não é a garantia absoluta, mas eles estão vindo com uma outra mentalidade de que mulher não é mais propriedade, ela é companheira, né? Então isso eu acho muito legal para as mulheres hoje, sabe? Quero saber o que os meninos pensam, vocês que são tão jovens também, meninos, o Mauro e o Matheus. Então, na minha opinião, acho que se relacionar com alguém não é sobre idade, né? Vai muito além disso. Tipo, eu tenho exemplo na minha família, por exemplo, que meus avós têm 11 anos de diferença um do outro. Mas quem que é mais velho? É meu avô. Você se relacionaria com uma mulher bem mais velha que você? Cara, daí eu não sei, bem mais velha talvez não, mas é questão de gosto, né? Mas não que seja uma regra, eu acho que cada um faz o que quiser, se relaciona com quem quiser. Eu acredito nisso aí também, que, se a relação das duas pessoas é verdadeira ali, não acredito que a idade vai ser algo que vai impedir, apesar de, às vezes, pra mim também, questão de gosto, eu falo assim, por exemplo, que eu não namoraria, por exemplo, alguém 20, né? Tem um limite ali também, né? Mas eu acredito que isso não vai... Em outros relacionamentos, assim, do pessoal, eu acredito que se a conexão entre a pessoa é de verdade, a idade não vai importar tanto na hora do vamos ver, assim, né? Eu acredito. Vamos ver mais uma opinião aqui. O Marcos falou o seguinte: minha esposa tem 29 anos e eu 58. Sim, as pessoas julgam, mas ela é quem me faz rir, me desafia intelectualmente e compartilha valores parecidos com os meus. O preconceito vem mais de fora do que da relação em si. Angelita, tem a ver, talvez, com o que você falou historicamente, né? Ele é bem mais velho, ela é bem mais jovem, mas eles estão ali super bem conectados e é isso que importa, né? Sim, e a questão da diferença da idade, eu entendo que hoje é muito mais uma questão,
eu inclusive estava conversando com a Thelma, não existe mais, você não tem mais idade para sair, ou você não tem mais idade para fazer aula de dança, ou você não tem mais idade para casar. Então, eu posso ser uma pessoa que cronologicamente tenha 60 anos, mas os meus pensamentos, né, o meu círculo de amizade, todos são de pessoas mais jovens. No meu caso, acontece ao contrário. Então, os meus amigos são mais velhos, eu sempre convivi com pessoas mais velhas e eu não sinto essa diferença. Justamente, então, se relacionar com uma pessoa mais velha acaba sendo natural quando o seu círculo social, o seu círculo de amizades, né? Se vocês têm interesse em comum, uma questão que hoje a gente tem, né, muita liberdade de poder gostar de coisas independente da sua idade. Eu acredito que vocês passaram mais que eu, mas eu sou cobrada todo Natal, quando eu vou casar, quando eu vou ter filhos. E vem essa cobrança, né? Entendi. Então, e assim, não vou, mas tá tudo bem. Pra minha avó, não. Desidério, o que vem no seu consultório, assim, né? Quando às vezes vem casais atípicos nesse sentido, assim, que eles não seguem aquele padrão, assim, a mulher mais nova, o marido às vezes um pouquinho mais velho, de repente quando vem essa relação tão diferente como é o caso do Marcos. Então, eu fico pensando assim, ó, hoje eu não estou mais atuando em atividades de consultório, enfim, por conta da minha profissão, que eu sou docente, né, universitário, mas eu recebo muito nas redes sociais. Né? Tá. E eu penso que qualquer relacionamento, ele vai existir conflitos, né, independente da questão. Eu acho que essa cumplicidade é muito importante. Eu acho que nesse caso, ele se mantém, como ele disse, é muito mais de fora do que da própria relação. Eu acho que a relação, quando tem essa diferença da idade, eu acho que tem muito diálogo, que é isso que fortalece qualquer relacionamento. Esses dias, não faz muito tempo, eu recebi assim, eu namoro um rapaz muito mais jovem do que eu, só que eu não consigo acompanhar ele, porque ele quer festar, e eu não quero mais, eu quero ir para uma balada e quero sentar, né? Que existe isso. Sim. Aí, foi o que eu disse, eu falei assim, também existe uma questão biológica, né? Então, se realmente você está com uma pessoa mais jovem, ela vai ter muito mais disposição, talvez, mas eu disse assim, que hoje tem mudado, né? Porque tem pessoas muito mais velhas que têm muito mais disposição do que eu, do que qualquer outra pessoa. Então, eu acho que nesse caso, eu falei para ela assim, converse, né? Porque eu acho que no relacionamento precisa existir uma troca. Então, às vezes eu abro mão de algumas coisas, né? Para estar com o outro, mas o outro também tem. Então, eu acho assim, diálogo, né? Então, nesse caso, vamos conversar. Eu acho que isso é importante, né? Mas eu acho que as diferenças talvez assim, para mim é muito comum olhar e perceber com uma certa naturalidade. Mas eu sei que as pessoas vão fazer esse julgamento, né? De tipo, pro homem vai ser sempre, tá com a novinha. E se é a mulher, é sempre que tá bancando, né? Então tem sempre esse posicionamento que a gente precisa desconstruir, né? Nossa, vem um monte de pergunta aqui na minha cabeça, mas eu vou dar uma pausinha com eles aqui e eu vou com uma novinha agora. A Giovana Anselmo já tá comigo aqui, que ela tá lá na redação. Vou perguntar para você, Gi, como é que você pensa sobre tudo isso, sobre as relações fora da faixa etária? Bom dia. Bom dia, Paty. Olha, eu acho que é aquilo, a gente tem que ter uma relação de respeito, tem que ter amor, então independente da faixa etária, porque problemas podem existir em relações em que as pessoas têm a mesma idade, não é? Então tem que sempre ter o respeito, o amor, e eu acho que sempre pode funcionar assim. Mas agora vamos para as informações. Vamos lá. Então, Paty, a primeira informação que eu trago é sobre a Concha Acústica de Londrina. Ontem foi aniversário do monumento, ele completou 68 anos e houve, porque era Dia do Trabalhador, uma manifestação ali no espaço. Só que, após a manifestação, tinha uma pichação, ele foi vandalizado. Então, nesta manhã, a Prefeitura de Londrina já enviou uma equipe da CMTU para realizar a pintura e o monumento já está restaurado, mas infelizmente houve aí esse vandalismo. Uma outra informação sobre saúde pública ali em Cambé.
vai ser retomado os atendimentos odontológicos de urgência e emergência no período noturno. Esse atendimento ele acontecia antes da pandemia e ele está sendo retomado só agora. Então, a partir de agora, as pessoas ali de Cambé podem, se tiverem alguma dor, caso de hemorragia, alguma coisa ali na região da boca, agora elas podem recorrer ao atendimento público na Unidade Básica de Saúde do Cambé 4, entre os horários das 5 às 10 da noite, então 5 da tarde às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, tirando os feriados. Então, essa é uma novidade aí na saúde pública de Cambé. Mais informações, Paty, temos no portal tarobá.com.br. Muito obrigada, Giovana Anselmo. Um excelente final de semana para você. E lembrando que estamos ao vivo também pelo nosso portal tarobá.com.br. Para você que às vezes está fora de casa ou quer mandar o link para alguém, é só acessar por lá e também pelo Facebook da nossa página da Tarobá Londrina. Vamos fazer um intervalinho comercial com música, claro. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. Você pode continuar mandando sua mensagem. A gente volta já já. O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica. Você vai embora, mas seu cheiro fica. E eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu, e nada meu, é todo seu. E eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu, e nada meu, é todo seu. Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu. Percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido com borboletas de um jardim. E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. Tarobá Cidade de volta ao vivo, 11 horas e 26 minutos. Que bacana esse som de Mauro e Matheus. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles também, para saber aí a agenda, esse DVD aí que eu quero saber tudo também. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Casal fora da faixa etária. Tem uma mensagem contra? Então vamos ler uma mensagem aqui, porque nosso programa é democrático e vale a sua mensagem também. Cláudia, não sou a favor de relacionamentos com grandes diferenças de idade, porque na maioria das vezes os interesses de vida são completamente diferentes. Um quer construir carreira e o outro já está pensando em se aposentar. Isso cria conflitos inevitáveis. Opiniões aqui eu quero. Eu acho o seguinte, momentos diferentes, sim, mas interesses podem ser comuns, sabe? Não é porque um está pensando em se aposentar que vai deixar de dar força para quem está querendo construir a sua carreira. Pelo contrário, a experiência pode ajudá-lo, entendeu? Então, para mim, isso daí não é justificativo. Não interfere. Para você, Angelita? Eu penso igual a Thelma. É lógico que quando você se pensar principalmente profissionalmente, mas a vida não é só o profissional.
Então, interesses diferentes. Mas se você tem objetivos, compartilha de gostos parecidos e tudo mais, as coisas elas vão se encaixando. Então, a gente precisa pensar no fator relacionamento um pouco separado também de outros fatores que o profissional, por exemplo. Até porque, hoje em dia, muitas pessoas com mais de 40, 50 ou 60 estão se reinventando e começando profissionalmente também. Fazendo transição de carreira, né? Por que não você ter um relacionamento com uma pessoa mais jovem e você se conhecer num novo trabalho onde os dois estão começando juntos? Então, é lógico que se para você isso não faz sentido, tudo bem, mas existem muitas possibilidades dentro disso. E você, Desidério? Não, eu concordo com elas e eu acho que é isso. Também pode haver, assim como os meninos falaram assim, que tipo, eu não me relacionaria por uma questão de desejo, de querer... Não sinto atração por mulher mais velha. Mas eu acho que é importante, assim como ela talvez que se posicionou contra, ok, é uma questão pessoal que também eu preciso respeitar. Mas eu acho que é importante ela também, né? Acho que esse é o grande lance nosso aqui dessa reflexão, para que a gente, ok, eu não concordo, mas eu respeito aquele casal, que talvez é o meu vizinho, né? Às vezes é alguém da família, então eu preciso respeitar porque é exatamente isso, né? Eu acho que o relacionamento ele vai muito além disso, né? E talvez se for, vamos pensar assim, que sempre é o homem, às vezes mais velho que a gente tá falando aqui, né? Então se ele tá se aposentando e você tá lá trabalhando lá, agora é o momento, deixa ele cuidar da casa, daí você vai trabalhar, não é? Porque ficou tanto tempo, né? Então eu acho assim, aproveita, tem outras coisas, né? Mas existe afeto, né? Cumplicidade e tantas outras coisas que o casal pode ter, né? Queria falar um pouquinho de filhos, né? Como é que filhos podem encarar isso, Thelma? Você que tem um filho... Eu tenho um filho que vai fazer 40 anos esse ano. E eu já namorei um rapaz mais novo que ele, 2 anos. E o que ele falava pra você? Se importa ou não? Acho aceitável de boa, respeitava a minha opção. Nunca tivemos conflito. Eu tive conflito com a minha mãe uma vez, esse rapaz, inclusive, que eu apresentei. E ela ficou meio emburrada, tá? Mas aceitou. Se o Mauro chegasse lá com uma mulher uns 30 anos mais velha, o que sua mãe ia falar? Ixi, Maria, não tenho ideia. Eu acho. É difícil imaginar, né? É difícil imaginar. Falei 30 anos, mas quantos anos vocês têm? Eu tenho 22 anos. Eu tenho 26. Se eu chegar com uma mulher de 30 anos em casa, eu acho que... minha mãe primeiro ela ia perguntar, né? Tipo assim, e aí, né? Pô, ver se eu sei onde eu tô me metendo. E, pô, se eu me envolvesse, com certeza é porque eu teria vontade. Acho que ela aceitaria numa boa se eu conversasse com ela. Ela é super... Esses dias, uma amiga minha falou assim, a minha filha vai fazer 26 anos e ela tá namorando um cara mais velho, né? Assim, meio preocupada. Eu, nossa, quantos anos? 30. Então, se você for ver, o cara é mais velho 5 anos só. E a mãe tava toda preocupada, né? E, Angelita, pra você foi alguma questão isso ou não? Não, porque dentro da minha casa, o meu pai era 19 anos mais velho que a minha mãe. Quando os meus pais começaram a namorar, meu pai tinha 36 e minha mãe tinha 17. Então, eu nunca vi com essa diferença, porque para mim sempre foi natural. Eu já me relacionei com homens bem mais velhos e também com mais novos. E que nem a Thelma falou anteriormente, se a gente for analisar a parte intelectual, não tem muita diferença. Então, o que vale são... e emocional. E emocional também. Então, o que vale é essa questão mesmo de você, né, entrar no ritmo da pessoa, ter objetivos parecidos, mas assim, pensar em princípios. Eu penso muito para um relacionamento dar certo, eu tenho que ter princípios e valores de vidas parecidos com o da pessoa. Porque aí você, né, vai buscar as mesmas coisas e consegue viver bem. E a Thelma falou no intervalo uma palavra que eu acho que tem a ver com isso tudo que a gente já está falando, que é o etarismo. E eu acho que essas relações que estão fora do padrão e que as outras pessoas podem julgar, também passam por isso, né, Sim, Thelma? passa. Principalmente as mulheres.
Porque, assim, o homem mais velho com uma menina mais nova, apesar de ainda causar uma certa estranheza, ainda é vista como uma coisa, assim, normal. A mulher mais velha com o homem mais novo, não, aí, mas o que ele está fazendo com essa velha? Só pode estar sendo bancado, ele está querendo alguma outra coisa. Ele não pensa que a mulher é uma pessoa, pode ser uma pessoa interessante, pode ser uma pessoa com uma cabeça boa, que vai de encontro com as ideias dele, que o papo pode ser bom, sabe? Não, eles pensam que a velha não tem mais nada a oferecer. Eu tô vendo um movimento, Desidério, assim, que todo mundo tá procurando os mais jovens, parece, assim, né? Tanto os homens, vamos supor, os casamentos, né? As pessoas se separam e tanto o homem vai atrás de uma mulher mais jovem e a mulher também, muitas vezes, por conta daquilo que eu falei anteriormente, também. Esses cinquentões, assim, estão ficando... eles estão sofrendo algum preconceito também de, nossa, tô velho no sentido do ultrapassado? Sim, eu acho assim que, na verdade, né, essa palavra que a gente comentou, né, do etarismo, eu acho que ele tem crescido, né? A gente tem. Só aproveitando o gancho, né? Por que sempre a gente tem sempre um olhar mais distorcido? Nós, assim, que eu digo, a sociedade tem um olhar mais distorcido quando é a mulher mais velha. Porque o homem mais velho, o homem tem aquela ideia, assim, a sociedade impôs como provedor, né? Ele é aquele que cuida. Então, ok, ele tá com uma mais nova, mas o inverso incomoda, né? Só que hoje, acho que buscar nesse sentido, eu acho que é uma questão, assim, de experimentar coisas novas, eu acho que tem acontecido, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá quebrando aquela ideia, assim, de que todo casal tem que ser isso, aquele casalzinho de margarina, né? De propaganda, Não, a gente desconstruiu isso, né? Só que eu percebo, por exemplo, eu estudo redes sociais, relacionamentos, enfim, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que elas falam assim que elas escondem nas redes sociais a idade. Porque se falar que tem mais de 40, mais de 50, ninguém conversa. Né? Só que daí quando chega com a pessoa e fala assim, olha, eu menti a idade, eu tenho 50 anos. Daí a pessoa, nossa, mas não parece. Porque hoje a gente também evoluiu nesse sentido, né? É verdade. Então eu tinha assim, pensar num tio que tinha 40 anos, nossa, pra mim ele era uma figura muito velha. Aí esses dias eu falei pras minhas sobrinhas, eu tenho 44. Eu falei assim, vocês me acham velho? Sabe assim, porque a gente tinha essa referência, né? Mas hoje as coisas mudaram, né? Então eu acho que hoje as pessoas mais velhas têm se permitido a talvez encontrar nas pessoas mais jovens até mesmo aquilo que talvez não fez, né? E não esconder a idade. Porque antigamente as pessoas escondiam de medo de serem taxadas. Hoje as pessoas têm que ter orgulho de falar, olha, eu tenho tantos anos sim, e eu estou super bem com a minha idade, porque realmente todo mundo parece que está mais bonito hoje do que naquela época do Silvio Santos no namoro da TV, né? Todo mundo já viu esse vídeo, né? Eu não escondo minha idade nunca, nem nas redes sociais eu não escondo. Eu tenho 61 anos, muito bem vividos, e eu quero chegar até os 117. Amém. Ai, que legal, gente. Deixa eu dar um recadinho para você que está assistindo a gente aqui, para você que está pensando aí em reformar, transformar seu ambiente naquele espaço cheio de emoção, com a sua cara. Vai hoje que a TK Acabamentos está aberta, gente. Sexta-feira fica aberta até às 6 horas da tarde. Amanhã também fica aberta das 8 ao meio-dia. Você sabe que lá na TK você escolhe os melhores acabamentos, os melhores revestimentos para sua obra, do piso ao teto, para você realmente falar assim, nossa, meu ambiente ficou parecendo aquelas revistas de decoração. Lá tem as melhores marcas do mercado, algumas são exclusivas, em coleções premium mesmo, que a gente fala, né? Seu espaço, a sua identidade, a TK Acabamentos está super preparada para tornar o seu sonho realidade. Então, presta atenção aí nos endereços. São 2 lojas aqui em Londrina, as 2 na Avenida Tiradentes, nos números 600 e 1670. Como eu disse, atendem em horário comercial. As 2 têm estacionamento próprio e aquele cafezinho gostoso com aquele atendimento personalizado para tirar suas dúvidas e te dar as orientações que você precisa. TK Acabamentos, deixando seus sonhos ainda mais lindos. Mais um intervalo em comercial.
com esses meninos lindos e jovens, Mauro e Matheus. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do nosso programa. Mauro e Matheus, Vilela e Turelli, esse de domingo, hein? Próximo DVD. Só porque eu ando com o povo que vive em festa, que fecha o olho e sai pegando uma galera, não quer dizer que eu tô nessa. Eu sou o único solteiro aqui que presta. Se não tem foto, se não tem áudio, se não tem print, é só boato. Se nunca me viu beijando, posso falar que eu sou santo, até que provem o contrário. Eu sou pra namorar, é sério. O problema é que as bocas que eu pego não quer nada quando eu quero, e as que eu tô querendo presta menos do que eu presto. Eu sou pra namorar, é sério. O problema é que as bocas que eu pego não quer nada quando eu quero, e as que eu tô querendo presta menos do que eu presto. Sou pra namorar, é sério. Isso aqui é Mauro e Matheus, sério. hein? É que às vezes ele tem a mania de ser tarde demais amanhã. Talvez você procure um sentimento e só encontre um tanto faz. E a pessoa que você conhecia pode ser que não conheça mais. Se eu provar de uma cesta, engatar nessa vida solteira, pra voltar vai ser dor de cabeça. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, que eu ainda insisto na volta. Mas demora não, que tem uns amor de momento rodeando, me ligando. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, eu ainda insisto na volta. Mas demora não, que tem uns amor de momento rodeando, me ligando, me querendo. Tarovacidade de volta ao vivo com esses meninos aqui super talentosos, levando o orgulho de Londrina para várias partes, né? Isso mesmo, é um prazer estar aqui, viu? Isso que a gente já toca há um tempo, né, parceiro? A gente tem a dupla há quase 5 anos, vai fazer agora no meio do ano. Verdade, agora. E estamos para gravar nosso segundo projeto, tá andando muito bem, graças a Deus. Estamos para gravar um projeto E muito estamos massa. ansiosos, hein? Domingão agora. Domingo, vai ter né? gravação Falta do 2 nosso segundo dias. DVD. Que legal, é o segundo DVD. É o segundo já. O primeiro a gente gravou fazem 2 anos aqui em Londrina. Isso. E vocês já gravaram com grandes nomes aí da música. Já. A gente tem música com o DJ Cris no beat, que tem sucessos nacionais aí. Inclusive, um abraço aí, Cris, tamo junto. A gente, inclusive, tá lançando a nossa segunda música com a dupla Luke e Matheus. Hoje. Que é legal. uma dupla aqui de Londrina, estourada aí também, de sucesso. Foi inspiração demais esse pra gente, o Luke e Matheus. A gente começou, vixe, não por causa deles, ou por causa deles sim, né? Porque Também, a gente ouvia também. muito, Que escrevia. legal. Se Faz inspirava. uma palhinha aí pra gente, um Vamos trechinho demais, rapidinho. vamos demais. Faz aí pra Essa nós. aqui ó. lançou agora, hein? Acabou de lançar. Chama Netflix, Mauro e Matheus com Luke e Matheus. Faz aí pra nós, Luquinha. Olha assim, ó. Vamos lá. Essa é boa, hein? Pra nós, né? Olha você aí de novo, ficando com outro, pra me provocar, mas não vai conseguir. Você acha que tá bem, pagando a superada. Pena que esse show não vale nada. Parabéns, você quase conseguiu. Só sua que ninguém viu, agora fica aí sozinha. Sei que chamar minha atenção, tô até de copo na mão. Olha a minha preocupação. E o refrão é assim, ó, vem com nós. Netflix foi trocado pela cervejada. Sexta-feira do cinema eu passo na balada. De contato preferido, a agenda tá lotada. Tô cobrando cachê, teu show não vale nada. Netflix foi trocado pela cervejada. Sexta-feira do cinema eu passo na balada. De contato preferido, a agenda tá lotada. Tô cobrando show não vale nada. Muito bom,
meninos. E Saiu olha hoje, só, vamos mostrar o Instagram deles para vocês seguirem mesmo. Mauro e Matheus nas redes sociais e saber toda a agenda de shows também, né, Mauro e meninos? Matheus certeza. oficial. Eu quero ver nossa geral arroba, seguindo beleza? aí, ó, acompanhando. Tem música nova chegando, né, parceiro? Isso mesmo. Ah, tá mostrando Tá lá. mostrando Agora que eu ali, vi, pai, sim. Ali o pessoal pode seguir vocês, pode saber por onde vocês andam Isso e as mesmo. novidades aí das músicas novas. Com Inclusive, certeza. vocês fizeram uma autoral e vão encerrar com autoral Aham, também, né? com certeza, Daqui com a pouquinho certeza. vocês vão conferir mais um pouco do som desses meninos. Eu queria, gente, dar um recadinho pra vocês. Na verdade, eu não, né? A gente que tá falando aqui da parte dos relacionamentos, é claro que com a idade, a parte sexual muda um pouquinho. Você sabia que 1 a cada 4 homens sofre de ejaculação precoce? O Rafael vai falar como te ajudar. Oi, Patrícia. Olha, eu tô aqui para falar do nosso alfa-grego. Esse auxiliar, ele vai ajudar na sua energia, na disposição, na memória, na cognição. Por quê? Ele tem na sua composição ativos que devolvem a produção natural e espontânea da testosterona. Pois, se você está naquela fase, meio sem energia, meio sem disposição, aqui está um poderoso aliado. Tem vitaminas do complexo B, tem o selênio para nutrir o cérebro, para controlar a ansiedade, para aqueles que são muito rapidinhos. Então, liga e pede já o seu. Eu mando para você com frete grátis. Nos próximos 10 minutos, todos que ligarem vão ganhar um super presentão. 0800 278 0025. Rafael, parcela? É claro que parcela. Divide e ainda tem desconto. O maior desconto direto do laboratório. Liga 0800 278-0025. Ligou, vai ter um super desconto, facilidade no pagamento, a entrega grátis onde você estiver e mais, discreta. A vizinha fofoqueira, o porteiro do condomínio não vai nem saber o que você está recebendo. Liga 0800 278-0025 é o telefone da sua saúde de volta. 0800 278 0025. E como a gente está falando aqui, sexo é vida, é saudável em qualquer faixa etária. Então liga lá, 0800 278 0025, que o Alfa Grego vai te ajudar. Você vai comprar só agora, ligando nos próximos 10 minutos, com 60% de desconto. Vai receber um massageador de brinde lá junto com o seu Alfa Grego. 0800 278 0025. Alfa Grego, sua felicidade em primeiro lugar. Gente, momentos finais aqui do nosso Tarobá Cidade. 2 minutos e meio para a gente encerrar o programa. Em 1 minutinho, Thelma, sua mensagem final. Tia Thelma responde. Tia Thelma responde. É o seguinte, gente. Não se preocupe com a idade. Se você gostou de uma pessoa que é mais nova ou mais velha, vai fundo, sabe? Não se preocupe com o preconceito alheio, não se prive por causa de um preconceito alheio. O que importa é vocês dois. É só isso que eu tenho para falar. Maravilha, e falou tudo, Angelita. Bom, a mesma coisa. O que importa é você estar feliz, né? Então, independente de idade, de outras questões de tabu também, se você está feliz, a pessoa está feliz, isso é o que importa. Né? E agora a palavra do nosso sexólogo, Desidério. Eu para resumir, eu acho assim, se permita, né? Eu acho que é isso. Eu acho que você deve se permitir. Se tá legal, segue, né? Eu acho que é isso que é importante. Ai, gente, muito bacana isso, né? E para você de casa, a gente sempre traz reflexões. Você não é obrigado a concordar, mas, né, como o Desidério bem disse, né, o bom é o respeito em todas as situações. Então, essa é a mensagem que o Tarobá Cidade sempre deixa, porque todos os temas que a gente traz aqui é com muito respeito e os convidados que vêm, eles vêm para somar, para ajudar a refletir e nada é uma verdade absoluta. A gente vai encerrar esse programa com música. Será que eu posso chamar Fabinho Guilhem? Será que o Fabinho tem preconceito com idade aí na hora de se relacionar? Eu acho que não, Fabinho, porque você que está se formando em psicologia tem uma mente bem aberta, né? Bom dia! Bom dia, tudo bem, Paty? Tudo bem com bem. você? Tudo bem aí com seus entrevistados, também com os nossos telespectadores? De forma alguma, ô Paty, eu já namorei pessoas bem mais velhas que eu, bem mais velhas mesmo, tá? E mais jovem? Mais jovem também. Mais jovem.
Eu acho que é importante a experiência, sabia? Ah, com certeza. Fabinho, ó, eu sei que você tá aí já preparadíssimo para Tarobá Notícias. Tô aqui nas últimas atualizações aqui, inclusive no celular. Eu tô vendo. Então, enquanto você se atualiza, a gente vai encerrar o Tarobá Cidade com música boa, agradecendo até o Melorza, Angelita, Salvador, ao Ricardo Desidério, sexólogo, e essa dupla maravilhosa com os músicos aí. E a gente volta segunda-feira ao vivo. Um beijo pra todo mundo e agora Tarobá Notícias. Já que é lançamento... Combinado então, Paty. Pode tocar a música aí. Já que é lançamento, vamos com essa aqui de novo. Tá saindo agora o clipe da Netflix no YouTube, no Mauro e Matheus, hein? Vamos embora. Bora demais. Vamos assim, meu povo. Sextou daquele jeito. Obrigado, Tarobá Cidade. E assim, ó. Olha você aí de novo, ficando com outro, pra me provocar, mas não vai conseguir. Você acha que tá bem, pagando a superada. Pena que esse show não vale nada. Parabéns, você quase conseguiu. Sorte sua que ninguém viu. Agora fica aí sozinha. Sei que chama minha atenção, tô até de copo na mão. Olha a minha preocupação. É assim, ó. Netflix foi trocado pela cervejada. Sexta-feira do cinema eu passo na balada. De contato preferido, a agenda tá lotada. Tô cobrando cachê, teu show não vale nada. Netflix foi trocado.